Graças, pais, amados, uma boa noite, amém? Graças a Deus. Estamos aqui falando sobre crescimento, falamos aí sobre o calendário do ano, então estamos falando em crescimento, vendo crescimento e crendo em crescimento. Quantos creem aqui em crescimento? Amados, quem entende de plantação, quem planta, sempre tem uma expectativa de ver a planta crescer. É ou não é? Não é essa expectativa que nós temos? Ver ela brotar, ter as folhas, crescer, dar fruto. Então existe aquela expectativa em nós que plantamos no mundo natural. Existe uma profecia, amados, de Isaías, que fala assim, que nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Existe uma expectativa em Deus no nosso crescimento, porque nós somos plantados dele, por Ele. Somos plantação de Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, existe uma expectativa em Deus de crescimento na nossa vida. Deus já fez tudo. Quantos creem nisso? Amém. Mas existem algumas coisas, amados, que nós precisamos ter a consciência de mudança, de crer, de se estabelecer, de se firmar, para que esse crescimento venha entrar em abundância na nossa vida. Mas Deus já fez todas as coisas. Quantos creem aqui que vai crescer esse ano? Amém. Você e eu já fomos plantados. O nome do Senhor precisa ser glorificado na nossa vida. Para isso precisa os ajustes. Para que o crescimento aconteça, seja favorável às nossas vidas. Estamos falando aí sobre tempo, as 4 estações. Quantos creem aqui que existe tempo para todas as coisas? Estamos em novembro. Quantos querem terminar, chegar em dezembro totalmente diferente? Amém. Então tem tempo demais, não tem? Amém. Então muda agora, querido. Amém. Estamos passando aqui instruções. Não deixa para mudar amanhã. Pega isso e começa a refletir agora. Faz a diferença hoje. Quando a irmã disse lá, deixa a rede social. Então toma essa decisão agora, né? Não deixa quando chegar em casa, porque quando chegar em casa ela vai te tentar. Deixa agora. Isso é fazer reflexão, amados, do que estamos absorvendo. Amém? Então, iremos falar um pouco, eu vou falar rápido, meu tempo é bem pouquinho, cadê Cacá? Bem pouquinho. Mas tudo bem, é isso mesmo. Vai comigo, por favor, abre tua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Estamos ministrando aqui para ministros, para servos, amém, amados? Para pessoas que estão envolvidas. Então, estamos trazendo assim um certo pressão na responsabilidade, no teu envolvimento com a obra de Deus, porque, amados, eu creio que tanto a igreja vai crescer. Quantos creem aqui que nós somos a igreja? Então, se a igreja está crescendo, você está crescendo. É ou não é? Eita, a igreja Verbo da Vida está crescendo. Ei, você está crescendo. Porque somos a igreja Verbo da Vida de Paulista. É ou não é? Então, quando você pensa em crescimento da igreja, você deve pensar em crescimento na sua vida, no seu envolvimento. Quanto mais você se envolve, você cresce. Então, em 1 Timóteo, capítulo... É 1 Timóteo, vai lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Amém? Né? Olha aí. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Esse texto aqui, Paulo vem falando, amados, sobre o final dos tempos. Amém? Ele vem falando sobre apostasia, coisas que vão se levantar no meio da igreja no final dos tempos. Estamos passando por coisas desse tipo, mas eu quero falar do versículo 6. Aí ele fala no versículo 6, expondo estas coisas, ele vinha expondo uma situação antes, aí ele expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro ou bom servo de quem? Na sua Bíblia está dizendo que você vai ser bom servo de quem? Você se sente privilegiado, amados, em ser um bom servo de Cristo Jesus? Aí ele fala, expondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a boa palavra da fé. Quantos creem aqui que nós temos uma boa palavra aqui na nossa igreja?
Então esses são os pontos para você ser um bom servo de Cristo Jesus. Então você já está inserido nessa unção da boa palavra da fé. Amém? Diga assim: eu estou no caminho certo, no local certo e recebendo a coisa certa. Amém? Por isso, diga assim: por isso eu tenho toda a chance de ser um bom servo de Cristo Jesus. Amém? Aí diz assim: de Cristo Jesus, alimentado com a boa palavra da fé e a boa doutrina que tem seguido. Quantos creem aqui que nós temos uma boa doutrina? Amém. Mas o que é doutrina, pastor? É os bons ensinamentos. Nós temos um bom ensinamento aqui. Observa que você está recebendo instruções essa tarde para se manter firme, para se manter fiel. Amém? Aí no versículo 9 ele diz assim: fiel é esta palavra. Quantos creem que a palavra de Deus é fiel? Você crê que a palavra de Deus é fiel? Aí ele diz: fiel é esta palavra, e de inteira aceitação. O versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos, ou que significa que trabalhamos. Olhem para cá todos, por favor. Existe uma finalidade em todos os departamentos dessa igreja. Existe uma finalidade. Eu vou revelar para você qual é a finalidade de todos nós estarmos inseridos nos departamentos da igreja. A finalidade do pastor Emílio, a finalidade do diaconato, a finalidade da igreja das crianças, a finalidade do estacionamento funcionar, a finalidade dos jovens estarem aqui. Todos os trabalhos que são realizados nessa igreja, existe um fim. Observa, amados, na nossa igreja, eu vou falar da nossa igreja. Qual foi o dia que você veio para a nossa igreja que não teve a pregação da palavra? Teve alguma vez que você veio para a igreja que não ministraram a palavra? Não. Então, todos os nossos cultos tem que haver a ministração da palavra. E esse texto está dizendo que fiel é esta palavra e deve ser de inteira aceitação. Ela é fiel e ela deve ser de inteira aceitação. Quem é que deve aceitar a palavra? Os ouvintes. Então, existe um trabalho de todos os departamentos para que essa palavra continue sendo fiel e sendo aceita por todos que estão aqui. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que leva o homem para o céu, é a palavra que leva arrependimento para o coração do homem através do evangelho de Cristo Jesus. Então, tudo que é feito nessa igreja é por um fim, que a palavra continue sendo fiel, porque ela não vai deixar, e que ela seja aceita por todos que entrarem por essa porta nos seus ouvidos. Todos os departamentos dessa igreja têm que ter a palavra inserida nele. Por quê? Porque é esta palavra que vai trabalhar com o coração do líder e com o coração do liderado. É essa palavra que trabalha com o coração do pastor Emílio. É essa palavra que trabalha com o meu coração. É essa palavra que trabalha com todos os crentes e os não crentes. Então, se lava-se a igreja para quê? Para se ter um culto, e nesse culto vai ter a pregação da palavra que é fiel. Se lava o banheiro da igreja para que os crentes vão lá tirar suas necessidades. Para quê? Para que a palavra continue sendo fiel e seja aceita. Em todas as igrejas do mundo funciona assim. Por quê? Porque em todas as igrejas cristãs tem a pregação da palavra. Então, se nós tomarmos essa consciência, a coisa é diferente. O meu departamento, diaconato, está indo para a igreja, mantendo toda a ordem. O estacionamento recebe o povo lá fora, bota para o diaconato faz o seu trabalho, divide nas cadeiras. O pessoa que vai pregar se esmerou em casa, buscou o conhecimento em casa, estudou, com um fim: que a palavra seja lançada e faça a diferença.
Então isso significa que quando nós chegarmos no céu, todos receberão presentes de Deus. Porque muitas vezes, amados, nós estamos ministrando aqui, vê se já não veio esse sentimento no teu coração, vê lá, se já não veio, no meu veio, eu acho que eu não sou diferente de vocês. Quem já não teve esse sentimento? Rapaz, pastor Elias ministrou domingo à noite e se converteu 10 pessoas, glória a Deus pela vida daquele homem. Quem foi que disse que essa é a regra? Glória a Deus pelo corpo de Cristo. Não foi o pastor Elias que fez a parte do estacionamento, do diaconato, do conselheiros. Eu fiz a minha parte de buscar a palavra, buscar a direção de Deus para ministrar a palavra. O Espírito, e outra coisa, até o mundo espiritual também faz sua parte. O Espírito Santo está envolvido. É um conjunto. Amém, amados? E quando chegar naquele dia, ninguém vai se vangloriar. Isso, amados, é que a unção do corpo de Cristo. Essa é a unção do corpo. Eu não sou único, eu não sou individual. Somos um corpo, somos uma família. É por isso que eu tenho esse negócio. Vire para o teu irmão e diga assim: você é muito importante para mim. Isso é real, amados, isso deve funcionar no nosso meio. Jesus disse: olha, basta ao servo ser como o seu mestre. Como? O servo não precisa ser menor do que o seu mestre, nem maior. Ele tem que ser como o seu mestre. Assim como o mestre falou, o servo deve falar. Foi Jesus que disse isso. Mostrando igual, posicionamento mesmo, altura, unção. Eu achei interessante quando o pastor falou sobre várias unções. Aqui realmente existem vários tipos de unção, mas com uma finalidade. Amém, queridos? Tem muita gente que diz: eu não tenho unção para pregar, eu não consigo ministrar a palavra, não consigo. E muitas vezes critica quem está aqui. Tem gente que está aqui e critica que quem não gosta de fazer ou quem tem capacidade de fazer e não faz. Eu vou dizer um negócio a você. Todos que estão sentados aqui, eu vou dizer que 99,9%, todos que estão aqui, ouviram um pregador e através da unção desse pregador, se converteu ao Senhor. Foi ou não foi? Quer ver uma coisa aqui? Quem está aqui no nosso meio que se converteu, que não foi através de uma pregação de um pregador? Pode ter alguém aqui. Tem alguém aqui: pastor, eu não me converti, eu me converti em casa, assim, Deus falou comigo, eu li a palavra e... Tem alguém aqui no nosso meio assim? Tem o pastor Emílio, que ele falou o testemunho dele. Só tem o pastor Emílio, eu não é. Foi por isso que eu disse, 99,9% foi através de alguém que estava aqui. É ou não é? Então, todos nós aqui aconteceu dessa forma. Temos a marca da nossa vida, a marca do dia da nossa salvação. Ninguém esquece desse dia. Mas naquele dia, amados, estava um conjunto trabalhando. Para quê? Para te receber. Você entrou naquela igreja. Você entrou naquele culto. Te receberam bem. Você entrou, a palavra fiel foi lançada, o teu coração naquele dia estava com uma boa terra, a semente foi lançada no seu coração, você se arrependeu e recebeu a sua vida Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Mas quando chegar lá, quem sabe se o Senhor não vai passar esse filme nos telões dele, mostrar o dia da tua convenção. Mas também vai mostrar, olha lá, o diácono em casa se arrumando para ir para a igreja. Olha lá o ministro que ministrou a palavra para você. Olha lá, olha o que foi que ele fez. Olha os levitas, olha o pessoal do louvor. Ó, teve gente aí que nem passagem teve naquele dia. Mas alguém chegou: eu enviei meu filho e levou a passagem para ele, ele foi para a igreja. Para te alcançar. Pastor Silvio, quantas viagens para Itamaracá?
Pastor Emílio vem lá de Boa Viagem. Você, quantas vezes não quis vir? É ou não é? Mas naquele dia que você não queria vir, naquele dia que não dava para vir, mas você fez o esforço, quando você chegou aqui, você vê o resultado. Quem é que não se enche com uma coisa dessa? Os evangelistas, quando vai para o campo, sabe qual é a maior alegria do evangelista? Ganhar vidas, ganhar almas. Quantas vidas e quantas almas você já não ganhou sem evangelizar? Somente com a tua ação. Deus é justo, amados. Deus é justo. É ou não é? Versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos. Ei, saiba de uma coisa, existe um esforço mesmo, viu? Para que isso aconteça, existe um esforço meu e seu. Quantas vezes? Eu me lembro uma vez que eu cheguei embaixo, o pastor tinha viajado, eu vinha para a igreja, naquele tempo não tinha carro, quando eu desci ali no ônibus e fui subir essa ladeira aqui, a Compesa tinha rasgado essa rua todinha para botar uma encanação nova, mas só que nessa tarde caiu chuva, parecia o dilúvio, não tinha como passar. Eu tive que me esforçar, por onde? Por dentro da lama mesmo. Nessa noite teve culto. Eu me lembro, cadê o pastor Cláudio ali? Quantas vezes eu não vi Cláudio pegar o guarda-chuva debaixo de um toró? Uma vez eu fiquei dentro do carro só olhando. Ele com o sapato dentro da lama, todo molhado, de paletó, né? Todo molhado, e botando lá o guarda-chuva para você sair do carro, para ele trazer você até aqui. Tem ou não tem, querido? Diga assim: Deus é fiel. Aleluia. Isso vai ser poderoso. E o Senhor lembrar, trazer a memória a você. Aleluia. Ora, para esse fim existe um esforço, sim. Eu estou tão cansado, rapaz, de ir para a igreja. Existe um esforço, mas existe uma finalidade nisso. A gente vê, né, aqueles evangelistas quando estão pregando lá na África, né, ele está sozinho, a gente vê a filmagem assim, ele sozinho no palco, a multidão, mas existe um conjunto ali funcionando. O evangelista vai ter o seu prêmio? Vai, mas todo aquele grupo também vai. Viu a irmã Verônica aqui, honrou minha esposa, mas viu que ela não esqueceu da equipe? Mas não vai esquecer da equipe. Valorize o lugar que Deus te plantou. Se é no louvor, valoriza, mas não deixa para valorizar amanhã, valoriza agora. Quer chegar em dezembro diferente? Valoriza agora. Diaconato, líder do diaconato, Alexandre, cadê ele? Está aqui? Trabalhando, quem é o segundo? O irmão, onde ele está sentado? Olha lá. Valorize aonde Deus te plantou. Valoriza isso. Todos os líderes que estão aqui, valorize onde você está, onde Deus te plantou. Amém? Considere, existe um esforço mesmo. Faz isso. Como o pastor falou, Deus quer te honrar. Quer te honrar aqui, e quando chegar lá em cima, Paulo disse para Timóteo, Paulo quando estava encerrando sua carreira, ó, existe uma coroa da vida, a coroa da justiça está reservado para todos aqueles que não desistir. Paulo estava certo, ele não tinha morrido ainda, não tinha chegado lá ainda, mas ele sabia que existia uma coroa, e disse para Timóteo, existe uma para você também, Timóteo. E eu quero dizer aqui para vocês, existe uma coroa para você. Eu estava num culto uma certa vez, estou encerrando, Cacá pode vir. Eu estava num culto uma vez ministrando, lá em Igaraçu, numa casa, e eu me lembro que tinha um senhor atrás de mim não, assim, ele até se converteu nessa noite,
E ele lá ouvindo a ministração, e quando ele terminou, quando eu estava terminando, ele disse: pastor, deixa eu falar um negócio. Eu disse: vem, fale. Ele sentado lá. Eu disse: olha, quando o senhor estava pregando aí, eu tive uma visão aqui. O senhor me mostrou, na sua cabeça, eu vi uma coroa cheia de pedras preciosas no culto. Rapaz, ele disse: que coroa bonita na sua cabeça. Eu vi, para onde o senhor ia, ela ia na sua cabeça. Deus é fiel, amados. Então, continua, permanece. Amém? Eu quero até agradecer ao pastor Emílio, irmã Verônica, pela força que vocês me deram esse ano também. Aquela conversa que a gente teve, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Me perdoe pelos meus erros, falhas, mas eu quero dizer, eu estou junto. Amém? Muito obrigado pela força que vocês têm me dado. Em nome de Jesus.